Olá, servidores, eleitores, nossos ouvintes, telespectadores. Estamos aqui com a nossa candidata Carmen. Ela é professora e ela vai poder falar para vocês, servidores, qual é o posicionamento dela e o currículo dela na vida pública e qual é a posição dela que ela pretende trazer como prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Por favor, Carmen, você é presente. Olá, bom dia a todos. Eu vou começar falando pela minha trajetória na vida pública, que é muito pequena. Na área pública eu tive 2 anos e meio de experiência como secretária de Cultura no município de Duque de Caxias, mas eu trabalho há muitos anos na Fundação Getúlio Vargas e na Fundação Dom Cabral. Eu tenho uma empresa de consultoria e a gente presta serviço em formulação de políticas públicas, avaliação, orientação de teses nessa área e, na verdade, eu poderia dizer que eu conheço bem os desafios do município. Eu trabalho muito com os alunos de mestrado executivo, que são executivos de área pública, de carreira técnica na FGV, e nós juntos temos a oportunidade de ficar pensando todos os espaços de melhoria que daria para implementar na área pública se a gente focasse em resolver problemas. Entendi. Mas me tira uma dúvida, então sua especialidade seria em estatísticas, em números, uma vez que você é vinculada à FGV, seria isso? Não, então, eu vou te contar um segredo, eu sou muito ruim de matemática. É mesmo? Então, por isso eu estudei história. Justo. Não, eu estudei história, desculpa, não é verdade, porque eu adoro essa área. Fiz meu mestrado em antropologia, meu doutorado em sociologia. Eu fui para o Japão, fiquei lá 18 anos, tem 18 anos que eu voltei. Fui para lá, fiquei 13 anos estudando a relação entre cultura, organizações sociais e desenvolvimento econômico. Então, a minha especialidade é essa parte mais humana do desenvolvimento. Essa é a minha especialização. Então, você pode tranquilamente esclarecer para o servidor que um servidor precisa estar bem remunerado, bem alimentado, para poder, com isso, elaborar de forma melhor para a população. Seria isso também? Ou também não conseguiria, através dessa postura, esclarecer para o servidor qual é a melhor forma para o servidor conseguir melhorar a sua projeção dentro da prefeitura? Então, Fred, esse é o coração do desafio que nos traz para a política. Na realidade, quando nós decidimos como cidadãos comuns, porque o Novo é um partido de cidadãos comuns, você não pode ter sido político antes para passar pelo processo seletivo do partido. Interessante. Quando nós decidimos fazer isso, foi muito porque quando a gente olhou para os desandos todos que tem na política, a gente chegou à conclusão que a gente não podia continuar reclamando sem fazer nada. E se caso eleita ou alguém eleito pelo Novo, ele não pode se recandidatar, então? Não ele pode ter mais uma reeleição e um dos critérios para entrar para o Partido Novo é que você consiga voltar para a sua vida profissional depois de prestar serviço aos cidadãos comuns, se voluntariando para participar de uma eleição. Essa é a regra. Eu vou voltar para a minha vida... Não tem carreira política, então, no Novo? Nós somos contra o carreirismo político, nós somos contra as coligações, nós somos contra o fundo partidário, nós somos contra todas essas questões. Uma das perguntas aqui era referente ao fundo partidário, que vocês são radicalmente contra, mas recebem e colocam numa conta separada. Para ver o que a gente pode fazer. Nós descobrimos que se nós devolvêssemos, ele seria redividido pelos outros partidos. Aí a gente falou, não, aí também não. Nós estamos tentando ver o que a gente pode fazer com ele. Nós pensamos em fazer uma campanha contra o fundo partidário, mas nós achamos que não seria honesto, porque seria publicidade do partido de qualquer maneira. Então nós estaríamos usando o fundo partidário. Ele está guardado lá, aplicado, claro, para se devolver o dinheiro adequadamente administrado, e a gente está tentando ver o que a gente pode fazer com eles. Uma das coisas que, como cidadão comum, nos traz para a política é um engano do Estado dizendo que vai resolver os nossos problemas, e o que nós vemos é um Estado cada vez maior e nos sufocando. Esse é um problema que nos traz aqui. Mas então você é a favor do Estado mínimo? Teria que reduzir o número de servidores? Como é que é essa posição? Não, nós somos a favor do Estado eficiente, o que significa olhar para os quadros de servidores, e volta e meia eu acabo fazendo isso até por profissão,
tem muita gente boa nos quadros dos servidores que não consegue trabalhar. O volume de pessoas inteligentes, capazes, que passam todo dia pela FGV, que fazem teses maravilhosas com a gente, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança, ideias que já teriam resolvido os problemas do município, e não são ideias assim de ouvir falar, teses muito bem estruturadas, as pessoas vão lá, quebram a cabeça e não conseguem colocar em prática, porque aí entra um partido que coligou com outro, aí deu a secretaria para um outro partido, o desperdício... Vocês também não são... Vocês são radicalmente contra também essas coligações para beneficiar com algum partido, dando alguma pasta para algum candidato? Nós somos radicalmente contra isso. A gente acha que essas pessoas boas que conhecem a máquina, elas precisam assumir os cargos e elas precisam colocar em prática toda a competência que elas têm. Entendi. Então, se a gente for eleito, a primeira coisa que a gente vai fazer no dia seguinte é um processo de recrutamento e seleção, como nós fizemos para os candidatos, para ver quem seriam os melhores secretários e os melhores quadros técnicos. Dentro da própria administração? Dentro da própria administração. Mas seria alguém de fora também ou só dentro da própria administração? Não, os secretários, essas coisas, a gente tem que ver, tá? Se tiver alguém muito bom em Curitiba, em Porto Alegre, em Brasília, pô, a gente pode roubar, né? Trazer para cá. Roubar, sim, né, sim, no bom sim. sentido. Nós queremos pegar emprestado o que é produtivo, seria isso? Nós queremos as pessoas que entreguem resultado, porque quando a gente fala em meritocracia, tem um preconceito contra isso, mas é colocar a melhor pessoa para jogar na melhor posição. Entendi. A gente entende meritocracia no futebol, tem dificuldade na vida pública. Sim. Por quê? Porque a gente não confia nos gestores. Então, qualquer brasileiro vê que se você precisa consertar o seu computador, é melhor chamar um cara que é mega bom nisso do que um que não sabe fazer direito, porque ele resolve. Né? A questão da meritocracia pra gente é essa, as pessoas certas nos lugares certos e parar de usar a máquina pública para vantagens partidárias. Entendi. Agora me tira uma dúvida. Tendo em vista essa alteração na legislação, na norma relacionada ao período eleitoral, qual é a sua visão, uma vez que o partido é novo? Ele acha que com isso ele conseguiu se equiparar aos demais? E a pergunta é também especialmente com relação à campanha, a questão de doação de empresas, e agora já não é mais. Qual é o posicionamento de vocês a respeito disso? Então, Fred, o Novo é um partido de longo prazo e o nosso objetivo maior é abrir espaço para que o cidadão comum possa se candidatar para um cargo. Então ele pode entrar no partido, ele pode participar de um processo seletivo adequadamente e que os partidos políticos sejam representantes de fato dos ideais e dos valores da sociedade, que é isso que a gente não vê. Então, como é um projeto de longo prazo, o que a gente está fazendo? Uma campanha sem dinheiro, com as pessoas que acreditam na gente, nos ajudando a compartilhar as nossas ideias. Porque é indecente, é imoral que você pegue 17% do preço do feijão que a mãe de classe E está dando para o seu filhinho para transformar isso em imposto que vai na forma de fundo partidário para os partidos. Quando você olha o volume de imposto no leite, na energia elétrica, quase metade do preço da energia elétrica, 40 e poucos % do custo da energia elétrica é imposto. Você olha para isso e diz assim, não chega, eu como cidadão comum quero saber a verdade. Vamos parar com essa conversa de que o Estado está me dando coisa de graça, quando na verdade... Não tem almoço de graça. Não tem, metade da Bolsa Família volta para o governo na forma de imposto. Vamos parar com essa brincadeira, esse dinheiro fica melhor na mão do cidadão comum, que nós acreditamos e sabe melhor do que qualquer outro como usar o dinheiro. E como é que você acha que está a atual gestão da Prefeitura, Prev-Rio, Funprev e a própria administração pública? Está equilibrada, como atualmente se diz, aí muitos dizem, ou está com um rombo, como também muitos dizem? O que a gente tem de informação é que o Prev-Rio e o Funprev tinham 2,5 bilhões. Hoje o déficit é de 500 milhões. Qual a sua posição com relação a essa questão? Então, a gente está vendo de fora o que é permitido ver pela lei da transparência. E a lei da Você transparência consegue ver alguma coisa de transparência? Não nos dá informações suficientemente boas a esse respeito. Mas nós falamos com a controladoria do município e as contas parecem estar razoavelmente equilibradas. Então, não é nenhum caos e nenhum mar de rosas. Tem desafios ali, a gente não sabe como vai ser as contas das obras das Olimpíadas e a manutenção de tudo isso. A gente sabe que obra nova dá muita manutenção.
Então, isso é um problema. Agora, em termos da previdência do município, o município do Rio é um dos poucos que tem o certificado de regularidade previdenciária. Mas né? você sabe que é através de liminar. Não sabia. É através de liminar desde 2004. Isso eu não sabia. É desde 2004, mas inclusive essa liminar foi devido a justamente a poder pagar os 11% para os servidores aposentados. Por que acontece? O servidor aposentado da Prefeitura do Rio não desconta os 11%. Então, uma das formas para tentar conseguir essa questão foi justamente entrando na Justiça Federal com uma ação judicial que está em curso ainda com liminar. Então, não está julgado ainda. Tem um julgamento primeiro julgando improcedente, recorreu, o recurso foi dado efeito suspensivo numa cautelar, está pendente ainda de julgamento. E essa certificação de regularização previdenciária ela é extremamente importante. E poucos candidatos conhecem e dominam muito essa questão. Porque sem essa certificação de regularização previdenciária, você não consegue pagar bem, não consegue pegar empréstimo, etc. Pois é. Então, isso aconteceu, por exemplo, com o Estado. Aí é essa parte que a gente precisa focar. O Estado está em falência, já foi decretada, sem estar decretada a falência, mas nosso receio vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Estado, vai acontecer com o município? Será que vai acontecer, uma das perguntas até de um dos servidores, pode acontecer novamente o que aconteceu na década de 90 com Saturnino Braga, que depois teve que pagar com um dia ao invés de pagar? Qual é o seu posicionamento a respeito dessa questão toda? Então, o que eu acho é como, assim, uma professora e uma cidadã comum, eu faria como eu gostaria que fosse feito comigo. Se alguém chegar para mim e disser que tem a solução, é mentira. Eu quero ver os números, eu quero sentar na mesa, eu quero poder conversar e eu quero poder encontrar uma saída. E o que a gente propõe é muito isso. O problema da Previdência, ele só vai se agravar com o tempo e ele só vai se agravar porque a gente tem uma coisa muito boa, que é o aumento da expectativa de vida. Então, a população vai ficar cada vez mais velha, com a melhoria da saúde, a expectativa de vida vai aumentar. E não tem como a gente trabalhar 30 anos e depois viver 40 à custa da Previdência sem arrebentar a Previdência. Isso não existe. Então, dado que existe essa realidade, como é que nós podemos sentar na mesa e pensar junto e chamar os especialistas e fazer múltiplas análises e como gente honesta, com espírito republicano, cada um dá a sua cota de sacrifício para poder resolver o problema e a gente ter certeza que não tem pegadinha, que não tem mentira e que quem está hoje na rede pública não vai descobrir com 75, 76 anos que a Previdência quebrou, né? Então, eu acho que essa é uma questão. O pessoal da FGV está fazendo um trabalho maravilhoso de análise da Previdência. Você tem outros técnicos e outras escolas fazendo isso. O que eu acho que a gente poderia fazer de uma maneira honesta seria chamar todos esses técnicos, botar pôsteres com todas essas análises num local, chamar os servidores para olhar para isso e a gente sentar na mesa e pensar como é que a gente vai fazer um pacto para ter certeza que isso vai durar no tempo, mais do que acreditar em líderes carismáticos que dizem: acredita em mim que eu sou a solução dos seus problemas. Eu acho que o brasileiro tem delegado demais o seu futuro, o seu destino e a gestão da cidade para pessoas que se dizem carismáticas e que vão resolver os problemas. A vida adulta não funciona assim e transparência significa sentar honestamente, olhar para os dados, sentar na mesa e buscar saída. E eu acho que é isso que a gente se propõe a fazer de uma maneira bastante técnica, até porque, como não tem carreirismo político, eu não tenho razão nenhuma para não fazer isso, se eu vou voltar para a minha profissão depois de cumprir o mandato. E aí, no caso, você pretenderia sentar para negociar, receberia o CISEP Rio para poder negociar essas questões relacionadas aos servidores? Eu acho que na sociedade contemporânea, a solução ela tem que ser dialogada. Não existe ética fora do diálogo, não existe transparência fora do diálogo. Porque, na verdade, o que é transparência é você saber qual o critério que você está usando para tomar uma decisão ou outra. Então, a transparência fundamental que a gente promete é a clareza de critério, é sentar todo mundo na mesa e ver quais são os critérios, por que está tomando a decisão para esse lado, quais são os prós e os contras de decidir para cá, entendendo que eu sou só um cidadão como qualquer servidor público desse município, que tenho que ser responsável, que isso não vai dar problema lá no fim.
Eu acho que a questão é simplesmente essa. E com relação, você falou de Olimpíada, você vê algum legado? Você vê essa questão como relacionada à Olimpíada? Se você tivesse na qualidade de prefeito na época oportuna, você recusaria a Olimpíada ou não? Continuaria com o plano de Olimpíada? Fred, então, eu não sei o que estava na mesa na época, então ser profeta do passado não é honesto. E também, falando francamente, é claro que eu tenho discordâncias em relação ao prefeito atual, mas na época que foi tomada essa decisão, o Brasil estava indo muito bem. Né? O Brasil estava crescendo, a economia estava bem, então se tomou essa decisão achando que o Brasil era a hora da vez, que o futuro tinha chegado. Ele tomou nesse contexto. Tomou. Agora não é mais a questão de julgar se no passado eu teria feito errado. O fato é, a região do Porto está linda, né? Você tem obras bacanas para toda aquela região de Curicica, aquela região toda que recebeu investimentos, tá bacana, né? Você tem instalações que permitem de fato que os cidadãos da cidade usufruam mais dela. Agora vai ser como é que a gente recheia isso com qualidade de decisão humana. Como é que a gente usa o capital humano, o capital intelectual das pessoas na cidade para olhar para as pessoas e ver como a gente coordena as pessoas para fazer o melhor uso disso e começar a ganhar mais dinheiro. Então, uma das coisas que o Novo tem muito claro é o seguinte: se a gente conseguir apostar no aumento da produtividade da economia, esses problemas vão se resolver. E o aumento da produtividade da economia depende do Estado parar de sufocar a sociedade da maneira como está sufocando, para que as pessoas consigam trabalhar melhor, pagando menos imposto. Né? Se 50% do meu salário não fosse gasto com imposto, eu estaria comprando mais. Se eu estivesse comprando mais, as empresas estariam vendendo mais. Se elas estivessem vendendo mais, teria mais emprego. Se tivesse mais emprego, a massa salarial sobe. Agora, se quase metade do que a gente ganha no supermercado ou de energia volta para o governo na forma de imposto, eu tenho desconto de imposto em folha, o governo decide segurar o meu FGTS para o dia que eu não preciso, quando eu posso ter precisado ontem, né? A sociedade toda presa na mão do Estado, a economia entra em recessão e aí a gente começa a perder. E eu acho que é um absurdo o desperdício de oportunidade que a gente tem no Rio com esse sufocamento. E para os servidores, qual seria a prioridade na sua gestão eleita? Como é que faria? O nosso sonho dourado, né? Seria permitir que a cidade crescesse com forte empreendedorismo. Eu adoraria que todo menino que sai de uma faculdade de TI, da UFRJ, da PUC, pudesse montar uma startup, que a gente tivesse aqui um cenário de startups de tecnologia, que os produtores de cultura, que a gente voltasse a ter festival de música, festival de teatro, festival de dança, tivesse arte na rua, que a gente ia começar a recolher muito ISS com isso. Né? E se a gente conseguisse botar todas as secretarias para trabalhar de maneira coordenada, pensando junto como é que a gente hierarquiza a prioridade no uso dos recursos, a gente resolveria problemas básicos que não estão resolvidos. Se a gente deixar o servidor trabalhar com sua competência máxima, a gente resolve um monte de problemas sem precisar inchar a máquina nem inventar coisa nova. Se a gente conseguir fazer isso, vai sobrar dinheiro para criar um plano de carreira, para acertar salário de médicos e professores, para melhorar as condições de trabalho da Guarda Municipal. Mas eu acho que a gente tem que olhar o conjunto. Se o Estado para de sufocar a sociedade, o Estado pode ser mais eficiente. E é isso que a gente diz, eu não sou a favor do Estado mínimo, eu sou a favor do Estado eficiente, sim, não entendi, aparelhado, não cheio de político usando a máquina para gerar benefício pessoal. E é isso que eu acho que um partido de cidadãos comuns deve fazer. A atual gestão cortou salário família, gratificação e vários outros cortes. Qual é o seu posicionamento com relação a essa questão? Restituiria, caso eleita, colocaria à disposição novamente o salário família, aumentaria o ticket alimentação? Como é que seria a questão de reajuste, que hoje o reajuste foi de 8,53 e cada ano ele é pago num respectivo mês? Fred, eu não sei porque eu não sei como é que estão as contas. Então, uma das coisas que a gente diz eu não vou mentir para o meu colega cidadão
e ferrar com a vida dele lá na frente para ele votar em mim achando que eu vou fazer uma coisa que eu não posso fazer. Eu não sei te dizer. O que a gente sabe é que para ter educação, saúde, segurança de qualidade, a gente precisa que os professores não precisem trabalhar fora das escolas em que estão. Então, o professor hoje, com salário de professor, ele não paga um aluguel nessa cidade. O professor não paga um aluguel hoje numa favela, porque o aluguel nas favelas está maior do que o salário do professor. Então, mais do que pensar em restituição de benefícios, o que nós gostaríamos é de acertar os salários para que os servidores fizessem com o dinheiro o que eles bem quisessem, né? Então, se a gente conseguir trabalhar com o Estado eficiente, enxugar para focar naquilo que é importante, desopilar o empreendedor para que a cidade comece a gerar riqueza e a gente recolha mais ISS e a gente foque naquilo que é para ser feito de maneira bem feita, eu acho que a gente consegue corrigir os salários para equiparar o salário do professor e do médico da rede pública com a rede privada. Esse é o nosso objetivo para que esses servidores possam decidir melhor o que eles querem fazer com o dinheiro deles. Então, não quero manter o salário aqui e ficar dando um monte de benefício picado que pode não ser o melhor para o cara. Pode não levar para aposentadoria, inclusive? Pois é, né? Eu acho que um professor tem que poder pagar seu aluguel, sustentar a sua família e poder ter uma poupança para ele também pensar como é que vai ser o futuro dele. Agora, hoje não está dando. Agora, um tema que é polêmico é a questão da segurança pública. A segurança pública foi muito ventilada justamente nos Jogos Olímpicos. Só que agora vai terminar, depois da Paralimpíada, e a segurança vai acabar, vamos dizer assim. Como é que você pretende, no município do Rio, resolver? Temos a Lei 13.022, que é uma lei de 2014, que está em plena vigência, que diz que o comando tem que ser da guarda, próprio guarda para gerir. Tem um plano de cargos dentro para ser criado, não na forma que já existe, que é uma Lei 135. E tem também a questão relacionada ao porte de arma. E aí eu queria saber qual vai ser o posicionamento, levando em conta que também existe uma lei federal, que é a 13.060, que autoriza também o porte de arma não letal para os guardas municipais, no caso, todos os agentes de segurança pública. E aí eu não sei qual é o seu posicionamento. Alguns são contrários, outros são favoráveis, eu não sei se o seu posicionamento é contrário. Eu não gostaria que você esclarecesse para os servidores e para a população num todo, que também está bem desprestigiada com relação à segurança pública. E um detalhe, levando em conta que é um gasto financeiro extremamente relevante, porque você teria que criar paiol, colete à prova de bala, academia, dentre outros, uma série de gastos, mas que podem ser revertidos para a população e para os servidores num todo. Eu queria saber sua posição sobre isso. Então, Fred, o que a gente olha sobre isso, tem um livro meu publicado sobre segurança pública que se chama A Ponta da Lança, mostrando os fatores críticos de sucesso das tropas de alto desempenho. Esse livro foi publicado já tem 2 anos, mas ele me aproximou muito da polícia e dos especialistas em área pública. O livro, na verdade, é meu, do Márcio Comenauer e do Marco Túlio Zanini, e a gente pesquisa isso. Nós tivemos vários alunos policiais da criminalística da Polícia Federal, do BOP, nos ajudando a pensar a questão da segurança de uma maneira robusta. O que todos eles dizem é que o que mais falta é uma inteligência articulada, que a gente teria uma efetividade muito maior no combate ao crime se nós tivéssemos inteligência e se a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e a Polícia Federal pudessem ter informações adequadas e compartilhasse isso. A Guarda Municipal dessas forças todas é a que tem maior possibilidade de gerar inteligência sobre o território. Então, nós achamos um desperdício enorme se a gente tem uma polícia militar já com todo esse investimento feito e com tropas disponíveis. Se o maior problema é a falta de inteligência, usar a Guarda Municipal para fazer o trabalho que deveria ser da Polícia Militar e deixar o trabalho de inteligência sem estar feito não parece fazer sentido. Então,
Nós pensamos em dividir a cidade em quadrantes. Na realidade, essa é uma sugestão de um policial militar que está fazendo doutorado em segurança pública na UF, que é dividir o estado o município em quadrantes, você criar inteligência nos quadrantes, quais são as causas do crime, onde está localizado, quem são os indivíduos envolvidos, levar essa informação. A Guarda Municipal, como ela circula na cidade, ela sabe que o filho da dona Maricotinha está começando a se meter com o tráfico, que daqui a pouco o menino vai estar enrolado com isso. Essa informação ela é preciosa para tirar recrutas do tráfico. Então, você poder pegar esse menino e enquadrar ele, né? Não precisa se prender, não precisa nada. É ter uma conversa séria, mostrar os riscos. Trabalhar de forma social. Trabalhar de forma social com esse... Trabalhar de forma social ou chegar para ele e dizer, olha aqui, as suas escolhas são essas. Olha o caminho que você está tomando, você vai se ferrar. Dá transparência para ele. Você vai se ferrar, a gente está na tua cola. E se você for por esse caminho, olha aqui todas as consequências, pegar histórias de meninos que percorreram esse caminho, ajudar esse jovem a decidir, tentar trazer esses meninos para o nosso lado. A Guarda Municipal pode fazer isso brilhantemente. Se tiver articulada com a educação, então, a gente consegue trabalhar na prevenção de uma maneira muito melhor. Desculpa ser incisivo na pergunta, porque o servidor, ele perturba e manda a pergunta assim, no sentido assim, eu gostaria daquela pergunta bem clara e objetiva. Você vai armar, não vai armar, não. Vai treinar, não vai treinar, e o armamento não letal, da arma não letal, como é que é o posicionamento? Eu acho que o maior problema hoje com essa questão é a vulnerabilidade do guarda municipal num contexto de violência extremada. Nós temos que sentar junto e ver qual é a melhor maneira de garantir a segurança física, a integridade física desse servidor. Entendi. A arma não letal ajudaria isso e ajudaria na prevenção primária. Temos que ver se a arma não letal garante a segurança no caso de um ataque e poder fazer um plano junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil para integrar essas forças para que o guarda municipal, vendo uma situação arriscada, para que ele possa imediatamente entrar em contato com a Polícia Militar e garantir que o armamento chegue no território. Mas antes disso, ele tem que poder se defender. Então, eu sou completamente a favor das armas não letais, até porque para furtos, para pequenos tumultos, isso é eficiente, e para garantir a segurança do agente. Eu acho que a gente precisa focar muito. Não é possível continuar morrendo policial, não é possível o servidor estar sendo atacado no exercício da sua função. Ontem teve de novo um caso, já são 75 policiais. Eu não quero atrair esse movimento de vingança do crime sobre a Guarda Municipal. Entendi. Existe essa possibilidade, eu acho que a gente tem que olhar para isso com cuidado. Entendi. Agora temos uma pergunta aqui relacionada à questão do secretário de administração Marcelo Queiroz. Ele falou que existe a possibilidade de prevenir a quebra do Prev-Rio e do Funprev, que seria vendendo os terrenos e os imóveis. E aí sangraria essa questão, estancaria o sangramento relacionado ao Prev-Rio e ao Funprev. Você concorda que isso só seria o suficiente para... Isso vai resolver o problema no curto prazo, mas não vai evitar o problema de médio e longo prazo. Mas sem dúvida que existe um volume de imóveis no Rio que deveria sair da mão da Prefeitura, deveria sair da mão do Estado. São cerca de 55 mil imóveis em situação complicada. Eu acho que se o Estado pudesse se livrar desses imóveis para fazer caixa, seria bom e poderia aplicar esse dinheiro em áreas mais estratégicas. Eu estou terminando aqui a entrevista com a nossa professora Carmen, candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho mais uma pergunta só, e aí depois você faz as considerações, termina a sua apresentação e a gente encerra. A pergunta é relacionada à OS. Qual é o seu posicionamento relacionado à OS, a questão da saúde para a população e para os servidores? Qual é o seu posicionamento com relação a isso? E aí depois você faz um resumo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu só corrigir, 55 mil imóveis é para o estado do Rio inteiro, Perfeito. Vários deles enrolados entre Prefeitura, Estado e União, por conta do tempo em que nós éramos Estado da Guanabara. A questão das OS, falar de OS é igual a falar de policial, tem do bem e tem do mal.
Entendi. Né? Eu acho que a gente precisa, com transparência, abrir esses contratos, fazer análises de forma adequada. O que acontece hoje é que, com o escalonamento, com o aumento da complexidade da medicina, não dá para imaginar que o Estado vai resolver todos os problemas sozinhos, e muitas OS são especializadas em algumas questões que são cruciais. Então, hoje a gente depende das OS, a gente depende de complementar, de certa forma, o gasto com empresa privada. Por exemplo, o custo para o Estado de contratar diagnóstico fora é muito menor, porque não tem o custo do controle que precisa ter no Estado. Então, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado e gerenciar essa matriz de parcerias para atender melhor a população. E tem que fazer uma análise de combate à corrupção de uma maneira bastante clara e de transparência. Eu acho que a questão é mais nessa direção do que acabar com as OS, porque elas são de muitas maneiras necessárias. Então, nós temos grandes hospitais de alta complexidade, excelente qualidade, que prestam serviço para o Estado como OS. Seria criminoso acabar com isso, porque eu posso precisar, por exemplo, de um transplante complexo e os médicos especialistas estarem no OS. Eu não vou dizer que eu não vou pagar para o indivíduo que precisa fazer isso no OS. Isso seria loucura. E alguma coisa que você queira falar para o servidor, se quiser o servidor, ou mesmo o cidadão que está ouvindo e assistindo, quiser entrar em contato contigo, ver alguma outra proposta que não foi falada, como é que ele faz? Gente, nós temos um e-mail, carmennovo30@gmail.com. Tem a nossa página, carmen30, www.carmen30.com.br. E tem também a fanpage no Facebook. Eu mesma respondo, quando não sou eu, é o Tomás, a gente forma uma dupla. O Novo montou uma chapa com pessoas de competências complementares. Tomás é o meu vice, ele está sentado ali atrás das câmeras. Ele tem um currículo excelente em gestão. Então, a gente vai trabalhar desse modo. E, como mensagem final, eu gostaria de convidar todos vocês para olhar nossa página do novo.org.br e levar seriamente em consideração a possibilidade de vocês se candidatarem pelo Novo nas próximas eleições, para a gente começar a reverter esse quadro de omissão que nos trouxe para um Estado inchado e ineficiente. Vamos fazer essa diferença juntas. Essa é a minha contribuição nessa campanha. Eu vou voltar para a minha carreira depois, mas se o cidadão comum não participar da política, de fato a gente não vai ter como virar esse jogo. Então, essa é a minha sugestão e o meu pedido. Vamos nos envolver, vamos olhar para dados e fatos, vamos falar a verdade, vamos trazer para nós a responsabilidade por fazer uma cidade melhor, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Carmen. Obrigado.